Vocês não devem ter medo desses homens. E aí isso nos ensina que o cristão deve ter coragem de anunciar o evangelho, mesmo sabendo dos riscos que ele corre. O cristão deve ter coragem de anunciar o evangelho, mesmo sabendo que os ímpios os ímpios não queiram que nós façamos isso. Portanto, a nossa função, a nossa missão como filho de Deus, como servo de Deus é anunciar o evangelho. Vai custar nossas vidas. Não tem problema. O que Jesus está dizendo é, mesmo que custe a vida de vocês, vocês não devem ter medo de anunciar o evangelho do Senhor. E no passar da história, nós vemos vários homens que foram açoitados por causa do evangelho. E nos dias de hoje também, nós vemos vários homens que ainda são açoitados, presos, e muitos deles mortos por causa do evangelho. Na semana passada, depois daquela mensagem que eu preguei, eu sigo um perfil no Instagram chamado One Mission, que é um pessoal missionário, que eles trabalham também no pessoal perseguido ali, Janela 1040, é o povo mais perseguido do mundo, concernente ao evangelho. E aí um indiano se converteu a Jesus, e por ter se convertido, ele tomou uma surra de chicote, de 40 chicotadas, que é a pena para quando você aceita a Jesus. Aceitou a Jesus? Tudo bem, agora você vem aqui que você vai ser condenado a no mínimo 40 chicotadas, porque normalmente a pena é prisão e em alguns casos a pena é de morte. Então, muitas pessoas no mundo ainda são perseguidas por causa do evangelho. Muitas pessoas no mundo ainda perdem a vida por causa do evangelho. Nós vimos aqui na semana passada que mais de 5.000 pessoas por ano morrem por causa do evangelho. Mas ainda assim Jesus está dizendo, vocês não devem temer a esses homens. Vocês não devem temer, mas vão nos matar, não tem problema, não temam a esses homens. Vão nos prender, não tem problema, não temam a esses homens. E aí eu cheguei a algumas conclusões. O porquê que esses homens não param de pregar o evangelho, ainda que custe a vida deles. Eu cheguei a duas conclusões. A primeira, eles não param de pregar o evangelho, porque eles têm a certeza que a mensagem que eles carregam vale a vida deles. Eles não param de anunciar o evangelho porque eles têm certeza que a mensagem que eles estão pregando vale a vida deles, mesmo que custe a morte, mesmo que custe a prisão. Eles têm certeza que essa mensagem vale a vida deles. Aí você faz um comparativo, existem pessoas que estão dispostas a morrer também por outras causas. Por exemplo, pega a torcida de futebol, torcida organizada de futebol. As pessoas morrem por causa de um time de futebol que não está nem aí para eles. No final do ano passado, um torcedor do Cruzeiro, voltando de São Paulo, um outro pessoal de outra torcida para o ônibus e joga foguete no povo e mata uma pessoa à toa, a troco de nada. E aí as pessoas morrem, e algumas morrem felizes por isso, morrem enaltecidas por isso, morreu honrando a camisa do seu time. Que conversa, irmão, morreu honrando a camisa do seu time, mas os jogadores do time não estão nem aí para a pessoa, não vão nem no velório sequer. Estão ganhando salários milionários, astronômicos, continuam ganhando salários milionários e astronômicos nas suas casas, milionárias, nas suas mansões, e não estão nem aí. E esses homens estão dispostos a perder a vida por causa de um time de futebol. 12 homens correndo atrás de uma bola. 11 homens correndo atrás de uma bola. Qual é a lógica? Pessoas perdem a vida por causa do evangelho, por causa do futebol. Pessoas perdem a vida por causa de um relacionamento. Nós estamos cansados de ver pessoas que matam e morrem por causa de um homem, por causa de uma mulher que terminou e a vida não seguiu, e a pessoa foi lá e exterminou a vida de uma pessoa e tirou a própria vida. Estamos cansados de ver esse tipo de situação. Pessoas que tiram a sua vida por causa de uma mensagem ou por causa de um fato que não vale a pena. Esses mártires que morrem por causa do evangelho entregam a sua vida porque sabem que a mensagem que eles carregam vale a sua vida. Apóstolo Paulo diz isso. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu não tenho a minha vida mais por excelência. Eu não tenho a minha vida mais por preciosa. Então esses homens morrem porque sabem que a mensagem que eles carregam vale a vida. Outro fator que esses homens têm disposição em si para perder a sua vida, eles têm a certeza de que o máximo que pode acontecer perante aos homens é eles perderem a própria vida. O máximo que o homem pode fazer é matar o outro homem.
O máximo que o homem pode fazer para conosco é nos matar. Suponhamos que a igreja é perseguida, que a igreja está sendo perseguida. E aí entra alguns homens aqui e querem tirar nossas vidas dizendo, nega Jesus ou morra. E aí todos nós, conscientes de quem somos, não negamos a Jesus. Aí os homens dizem, enfileire todo mundo que vai morrer todo mundo. E todo mundo aceita esse desafio e diz, tudo bem, vamos morrer todo mundo. Está tudo certo, nós sabemos para onde vamos. Aí esses homens matam a todos que estão aqui. O máximo que eles podem fazer é tirar nossas vidas. Depois de morto não pode fazer mais nada. Depois de morto eles vão botar fogo, não tem problema, não pode fazer mais nada. Depois de morto eles podem nos pegar e nos jogar num rio, num mar, aonde for, não tem problema, não vale de mais nada depois de morto. Então esses homens tinham certeza de duas coisas. Primeiro, o evangelho que eles pregavam, a mensagem que eles pregavam valia a vida deles. Eu estava assistindo essa semana, lá em casa, Troia, com o Tiago, falei, vai assistir isso aqui. Falei, vai assistir Troia, vai assistir Gladiador e vai assistir 300. Sangue, arranca a cabeça, arranca a perna, arranca tudo. Aí, assistindo o filme, os códigos de ética e de honra dos guerreiros que morriam, nós devemos morrer por causa do nosso povo. Nós devemos entregar a nossa vida pelo nosso povo. Se é para o nosso povo ficar bem, é necessário que, se para o nosso povo ficar bem, é necessário que morramos, está tudo bem, vamos morrer. Os guerreiros morriam e davam vida pelo povo, para o povo ficar bem. Eles tinham essa certeza em si, e que o máximo que o outro povo poderia fazer, era tirar a vida deles. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ter essa mesma consciência. O máximo que as pessoas podem fazer é tirar a nossa vida. E não dá para fazer mais nada com quem já está morto. Eles tinham essa consciência. Então poderia dizer, a sua pena de morte é arrancar a sua cabeça, está tudo bem, não tem problema, pode arrancar, porque vocês não podem fazer mais nada após isso. Então esses homens tinham essa certeza, está comigo, irmão? Aí Jesus continua falando, no versículo 26, parte B e 27, diz assim, pois não há nada encoberto que venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que digo para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Aí Jesus continua dizendo, se eles tiverem que fazer alguma coisa com vocês, eles irão fazer. Não há possibilidade. Se eles quiserem matar vocês e vierem para matar vocês, eles vão fazer. Aí Jesus continua dizendo assim, o que eu digo a vocês às escuras, vocês devem repetir isso às claras. O que eu estou dizendo para vocês fazerem às escuras, vocês devem repetir isso às claras. Jesus está dizendo naquele momento em que tudo o que ele estava falando seria revelado e todos deveriam conhecer aquilo que ele estava dizendo. Tudo aquilo que Jesus estava dizendo deveria de ser dito ao público. As coisas mais profundas, Jesus costumava dizer no secreto com os seus discípulos. Por exemplo, que ele era um Messias aguardado. Ele dizia isso. Eu sou o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz que ele era o Filho do Deus vivo, ele replica, muito bem, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Deus do céu te revelou isso, está tudo bem. Aí as pessoas não criam, mas para os discípulos ele dizia que ele era Filho do Deus vivo, ele era o Messias aguardado pelo povo. Então essas coisas que Jesus estava dizendo às escuras, deveria ser repetido no meio do povo, deveria ser repetido em público. Jesus dizia, o que eu estou dizendo no secreto, vocês devem repetir em público. E aqui eu cheguei em outra conclusão. Qual é a conclusão? É que o evangelho pode ser até pregado em silêncio, irmãos. Nós falamos muito sobre isso. O evangelho pode ser pregado em silêncio, e muitas das vezes também ele deve ser pregado em silêncio. Mas também, o evangelho não só pode, mas também deve ser pregado com palavras a todas as pessoas. O evangelho deve e pode ser pregado em silêncio, com as suas atitudes, no seu trabalho, em escola, em meio aos amigos, em meio à família. Ele não só pode, mas deve ser pregado em silêncio. Mas o evangelho também não só pode, mas ele deve ser pregado com palavras.
Porque senão vira uma mensagem subliminar, senão não vira uma mensagem explícita. Olha só o que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que nós iremos manifestar a palavra, o amor de Jesus, sendo que nós não falamos quem Jesus é? Jesus não só resolveu, Jesus só não disse o método que deveria ser feito para que as pessoas sejam salvas, que é o Evangelho. Ele ordenou também que as pessoas seriam salvas pelo Evangelho pregado pelos homens. As pessoas vão ser salvos pelo Evangelho, mas o Evangelho pregado pelos homens. Ou seja, cabe a nós anunciar o Evangelho. Cabe a nós pregar o Evangelho. As pessoas às vezes chegam em nós desesperados, querendo uma solução para alguma causa da vida, e nós falamos muitas coisas que podem sim resolver a vida das pessoas. As pessoas chegam desesperadas por alguma situação, ou financeira, ou emocional, ou em algum âmbito da vida, e nós sempre damos um conselho referente a alguma coisa, mas poucas vezes nós damos um conselho dizendo: Jesus pode ser a solução para os seus problemas, Jesus pode ser a solução para aquilo que você precisa, porque a raiz de todo o problema está no pecado, irmão. Já parou para perceber isso? Que existem casamentos acabando, e o que esse casamento precisa é de Jesus. Porque a raiz de todo o problema está no pecado. Então o casamento está acabando, mas está acabando muitas das vezes por causa do pecado. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus, as pessoas precisam ser alertadas sobre Jesus, dizendo: eu vou te ajudar, eu vou te aconselhar, eu vou te direcionar para uma pessoa, mas já experimentou ouvir falar sobre Jesus? Jesus pode transformar a sua vida. Jesus disse: o que vocês estão ouvindo no escuro, o que vocês estão ouvindo aos pés do ouvido, pregue sobre os telhados. A mensagem que vocês estão ouvindo no subliminar, faça com que ela seja pública. O evangelho que vocês estão ouvindo, ele deve ser público. As pessoas devem ouvir aquilo que vocês estão falando, as pessoas devem ouvir aquilo que vocês estão pregando. É função da igreja de Jesus pregar o evangelho. Preste atenção, é missão de todo discípulo de Jesus pregar o evangelho. Ouvir ao pé do ouvido, pregar sobre os telhados. A internet hoje é um telhado que nós podemos usar. A rede social que nós temos é um telhado que devemos usar. O público em que estamos inseridos é um telhado que devemos usar. Talvez no seu trabalho tenha alguém que está passando por uma situação, uma dificuldade na vida, e ela não conhece a Jesus. Talvez seja uma boa hora de você apresentar Jesus para ela. Talvez seja um momento propício de apresentar Jesus para ela. A pessoa está passando por situações difíceis, talvez seja uma boa hora de você dizer: Jesus pode ser a solução para os seus problemas. Porque o seu problema pode ser que seja o pecado, e contra o pecado só uma pessoa pode resolver, que é Jesus Cristo. Aí algumas pessoas dizem: não, mas não é chato ficar falando sobre isso? Não é chato, irmão, é necessário. Não é chato falar sobre o evangelho, é necessário falar sobre o evangelho. As pessoas precisam ouvir falar sobre o evangelho de Jesus. Você está comigo, irmão? Aí Jesus diz: preguem sobre os telhados. Aí ele continua dizendo: a quem nós devemos temer? No versículo 28 diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí ele volta lá no assunto dos homens que poderiam matar. Ele diz lá no começo: não temam. Aí depois ele diz: vocês não devem temer a eles, porque eles só podem matar vocês. Vocês devem temer a quem pode matar, e após matar, ele pode consumir, ou melhor, ele pode destruir a alma e o corpo no inferno. A maior punição que o homem pode fazer para conosco é nos humilhar, é nos torturar, e ele pode até nos matar, mas como eu disse recentemente, a última coisa que ele pode fazer conosco
é nos matar. Passou disso, o homem não consegue fazer mais nada. Ele pode até querer, mas ele não vai conseguir. E aí nós chegamos à conclusão: a quem de fato um discípulo deve temer? E a conclusão é: um discípulo deve temer àquele que é detentor da vida e da morte. Nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Há uma teoria, principalmente no meio dos adventistas, que diz que a alma do ímpio, ela vai morrer depois do juízo final. É a teoria da mortalidade da alma. Eles dizem que a punição do ímpio, o castigo eterno do ímpio, não é sofrer eternamente, é ser extinto. Então morreu, depois do juízo final, ele vira purpurina, o inferno acabou, não vale mais nada, acabou. Eles creem na mortalidade da alma. Mas nós temos vários versículos bíblicos que nos provam que não haverá fim para o castigo daqueles que não forem aceitos por Cristo Jesus. Portanto, o destino final do homem é ou vida eterna ou morte, sofrendo eternamente debaixo da ira de Deus. Aí Jesus está dizendo: vocês não devem temer a um homem, porque ele pode tirar a vida de vocês. Vocês devem temer a Deus, porque Ele não só pode tirar a vida de vocês, mas Ele pode tirar a vida de vocês, e Ele pode lançar vocês também no inferno, e fazer com que vocês pereçam eternamente. Não há castigo pior, irmão. A passagem do Lázaro e do rico deixa isso muito claro, que o homem no inferno, ele vai buscar todas as alternativas possíveis para se salvar, mas não há solução. Aí Jesus está dizendo: observem isso. O inferno é o lugar onde não tem saída mais. A saída que o homem tinha é na terra. Acabou a vida terrena, não tem saída mais. O único que pode pegar o homem e jogar no inferno é Deus. Nós podemos odiar a pessoa o máximo que possível. Não é nosso papel, não. Eu espero que você não odeie ninguém. Mas você pode odiar alguém o máximo que você puder, e desejar que ela vá para o inferno. Mas se Jesus quiser salvá-la, Ele vai salvar. Aí você vai ter a desonra de encontrar com ela no céu. Dizer: Deus, nem esperava esse fulano aqui. Porque o nosso mau pensamento não pode colocar uma pessoa no inferno. O nosso mau desejo não pode colocar uma pessoa no inferno. Mas Deus pode. Aí Jesus diz: a quem vocês devem temer não é o homem, não é o diabo. Tanto de crente com medo do diabo, né? Mas você não deve temer aos homens, você não deve temer ao diabo, você deve temer a Deus, porque só Ele tem a capacidade de matar o homem e jogar ele no inferno eternamente. E agora Jesus vai explicar que esse mesmo Deus pode destruir, que pode destruir o ser humano, é esse mesmo Deus que cuida de nós. Olha só o que diz do versículo 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Olha só o que Jesus está dizendo, irmãos. Deus pode matar o corpo e a alma no inferno. Mas esse mesmo Deus que faz isso, é o Deus que está cuidando de vocês. Por isso que vocês não devem temer aos homens. Esse mesmo Deus que pode destruir um homem, Ele está cuidando de você. Por isso que você não deve temer aqueles que podem tirar a vida de vocês. Aí ele exemplifica. Como que ele exemplifica? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, ou por um asse. E o que era um asse? Um asse era a 10ª parte de uma dracma. E o que era a dracma? Era uma moeda que valia um dia de trabalho. Então pega um dia de trabalho, divide ela por 10, você chegaria a essa moedinha que Jesus está falando. Aí Jesus diz: se vendem 2 pardais por essa mixaria de dinheiro. Com essa mixaria de dinheiro, pega um dia de trabalho, divide em 10. Com essa mixaria de dinheiro você consegue comprar 2 pardais.
O pardal não vale nada. O pardal não é nada. Mas mesmo assim, Deus tem a contabilidade dos pardais. Jesus diz: não cai um no chão sem que chegue ao consentimento de Deus. Tem um ditado antigo no mundo que diz assim: não se cai uma árvore da folha se Deus não quiser. Isso não é bíblico não, tá, irmão? Isso é ditado. Mas bíblico é: não se cai um passarinho do céu se Deus não quiser. Um pardal não cai do céu se Deus não quiser. Tem que estar na planilha diária de Deus, se você me permite. Chega o anjo com a planilha dizendo: vai cair tantos passarinhos aí, tá bom? Tá bom. Tem que estar na planilha de Deus cair um passarinho que não vale nada. Mas ele tem que estar na planilha de Deus dizendo que ele vai cair. O anjo tem que apresentar o relatório dizendo que o passarinho vai cair. Aí Jesus está dizendo: esse passarinho não vale nada. E Deus sabe exatamente quando eles vão cair no chão. Aí Jesus continua: até o cabelo de vossas cabeças estão contados. No caso aqui da igreja, tem uns irmãos aí que não precisam de muita conta. Ele diz: até o fio de cabelo de vocês estão contados. Ou seja, algo que é tão pequeno, algo que não tem tanto valor, algo que não faz tanto sentido, Jesus está dizendo, Ele sabe exatamente a quantidade de fio de cabelos que vocês têm na cabeça. Ele sabe. Ele sabe exatamente o momento em que um passarinho vai cair dos céus. Ele sabe. Jesus deixa bem claro. Ele deixa bem claro que vocês podem morrer. Os homens podem tirar a vida de vocês, mas não deixem de anunciar o Evangelho. Por quê? Porque vocês têm o benefício do Deus que criou todas as coisas estar do lado de vocês. Os homens podem sim matar vocês, os homens podem sim acabar com a vida de vocês, mas vocês valem muito mais do que 2 pardais que são vendidos por uma moeda. O cabelo de vocês está contado, ou seja, Deus sabe exatamente todas as coisas de nossas vidas. Portanto, não temam os homens, não deixe de pregar o Evangelho com medo de alguém. Não deixe de pregar o Evangelho com medo de ser torturado. Os homens podem nos atacar, os homens podem nos torturar, eles podem nos matar por causa do Evangelho, mas ainda assim Deus estará conosco. Eles podem destruir nossas vidas, mas ainda assim Deus estará do nosso lado. E outra coisa, irmãos, estar sendo perseguido não é sinal de que nós não estamos debaixo da vontade de Deus. E aqui eu repito, não é essa perseguição a lá esses homens televisivos aí, né, da televisão, que dizem que estão sendo perseguidos e tal, as pessoas, não é esse tipo de perseguição. Estou dizendo perseguição de querer tirar a vida, de querer acabar com os cultos, simplesmente por querer acabar. Estou dizendo sobre isso. Aí Jesus está dizendo: não temam esse tipo de pessoa, não temam a esses homens. Por quê? Porque eles só podem matar vocês, mas o Deus que cuida, o Deus que mata o homem, joga no inferno, é o mesmo Deus que está cuidando de vocês. Portanto, se chegar o dia em que seremos perseguidos, ainda nessa vida, nós devemos ter a certeza de que Deus estará conosco, amém? Vamos às aplicações do que esse versículo pode dizer em nossos corações essa noite. A primeira coisa que nós podemos aprender e devemos aprender desse texto é que nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo. Nós devemos pregar o Evangelho a todos. Não interessa se é rico ou se é pobre. Às vezes nós temos a mania de olhar uma pessoa que tem mais dinheiro, mais condição financeira, e aí a gente acha porque ela transparece uma vida melhor que a nossa financeira, ela não precisa de Jesus. Mas é a frase de Abraham Kuyper que eu gosto de repetir para vocês, que com 1 minuto no inferno, o rico vai se esquecer de todas as o ímpio vai se esquecer de todas as benevolências que ele teve na terra. Então o rico também precisa de Jesus. Não é só o pobre.
O pobre precisa, o rico precisa. Portanto, pregue o evangelho a todos. Eu tenho muito dinheiro, não precisa de Jesus. Precisa. A minha situação é decadente. Jesus não vai resolver o meu problema. Jesus pode resolver o seu problema. Portanto, você precisa anunciar e pregar o evangelho a todas as pessoas. Diga que Jesus ama, que Ele salva e que só Jesus é o caminho. Diga isso às pessoas: Jesus ama, Jesus salva e só Ele é o caminho. E se você for humilhado por isso, ainda assim é para a glória de Jesus. Se você for humilhado após anunciar o evangelho, ainda assim é para a glória de Jesus. Olha só o que diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Jesus está dizendo: pregue a palavra, em tempo e em fora de tempo. Insista, persista, ainda que custe muito. Não pare de pregar a palavra àqueles que precisam ouvir o evangelho. Algumas pessoas estão até na igreja, algumas pessoas saem de suas casas todos os dias e vão à igreja, mas ainda não se encontraram com Jesus. Essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Já parou para perceber isso? Porque talvez essas pessoas estão indo a igrejas e elas não estão sendo expostas ao verdadeiro evangelho. Estão sendo expostas ao evangelho da prosperidade, do coach, sei lá, um milhão de evangelhos, mas não estão sendo expostas ao evangelho real, dizendo que aquele que não se converter será condenado eternamente. Essas pessoas precisam ouvir o evangelho. Portanto, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, porque o evangelho é a única mensagem que pode transformar a vida do homem. Eu já disse isso a vocês, e eu quero repetir isso: nós não estamos aqui para ser amados, nós estamos aqui para sermos fiéis a essa mensagem. Por isso que Paulo em suas cartas compara tanto um servo de Cristo a um soldado. Ele compara um servo de Cristo a um soldado, por quê? Porque é uma missão pregar o evangelho. É uma missão anunciar o evangelho de Deus. Está sobre nossas costas essa responsabilidade de falar quem Jesus é, de dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, de dizer que sem Jesus não há possibilidade de vida no homem. Porque as pessoas estão tentando achar atalhos para chegarem a Deus. Não existe atalho para chegar a Deus. Não é só Jesus. Não, existem outros meios. Não tem outro meio. Os outros meios vão levar a Deus, mas só que para juízo, não para comunhão e para salvação. Portanto, pregue o evangelho em tempo e em fora de tempo. E a segunda coisa, para eu finalizar, é que se nós sofrermos perseguição por isso, nós devemos saber que em Cristo nós temos o nosso valor. Se formos perseguidos, se sofremos perseguição por isso, nós devemos saber que em Cristo nós temos o nosso valor. A missão que nós estamos tem dono, e nós devemos obedecer essa missão, que é pregar o evangelho. Portanto, o único problema é que isso custa dinheiro, isso custa amigo, isso custa familiares, custa o afastamento de familiares. Mas mesmo assim devemos pregar o evangelho. As pessoas podem nos dar valor, mas em Cristo Jesus nós temos o nosso valor. Porque também nós não devemos criar essa falta de equilíbrio, né? Porque existem homens que estão por aí pregando um evangelho falso, dizendo que nós temos o mesmo valor que Jesus. Aí é loucura também, né?
Mas também existem outros evangelhos dizendo que nós não somos nada. Carnalmente dizendo, o velho homem não é nada mesmo. Mas em Deus, nós temos o nosso valor. O fio de cabelo das nossas cabeças estão contados. Deus nos conhece e Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Portanto, nós não devemos temer. Para finalizar, quero dizer isso. O Evangelho é a única mensagem que pode transformar a vida do homem. Uma mulher não pode transformar a vida de um homem. Um homem não pode transformar a vida de uma mulher. Um filho não pode transformar a vida dos pais. O Evangelho pode. O problema é que as pessoas querem a transformação do outro com coisas terrenas. Algumas pessoas dizem, aí eu entro nessa parte, né, principalmente falando de relacionamento. Algumas pessoas dizendo, fulano de tal não é crente, mas eu vou me casar com ele e aí ele vai se tornar cristão. Lê do engano. Não existe relacionamento evangelístico. Fulano de tal não é cristão, não vale nada, mas eu vou ter uma amizade afunilada com ele, e ele vai se converter, porque eu vou fazer ele se converter. Lê do engano. Só o Cristo que está em você tem a capacidade de fazer com que alguém se converta. Só o Cristo que habita em você tem a capacidade de fazer com que alguém se converta. A única coisa que você pode fazer é pregar o Evangelho. Aproveite essa data de final de ano agora e anuncie o Evangelho. Talvez vão chegar pessoas em você dizendo, não sei o que vai ser da minha vida. E aí você pode dizer, eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Talvez não vai te dar o dinheiro que você precisa, mas vai te dar vida. E a única coisa que você precisa agora é dessa vida em Cristo Jesus. No momento triste, Ele vai estar lá. No momento de alegria, Ele vai estar lá. Portanto, diga isso às pessoas. Anuncie o Cristo que te salvou para essas pessoas. Não tenha medo, porque Jesus está cuidando de você. Fique de pé no seu lugar. O ano está chegando e Deus tem colocado isso muito no meu coração sobre falarmos mais sobre Ele, sobre evangelizarmos mais pessoas. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam ser tocadas por Jesus. Jesus é o único que pode transformar a vida do homem. E antes que seja tarde, nós devemos pregar esse Jesus que pode transformar a vida do homem. Vamos pedir ao Senhor para que possa nos dar essa coragem e essa intrepidez para que possamos anunciar a palavra do Senhor. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nós queremos pedir ao Senhor essa noite para que nós possamos ter coragem, Pai. Se nós não temos coragem de falar sobre o Teu nome, enche nosso coração de coragem essa noite, Pai. Que nós possamos começar a falar de quanto o Senhor é bom para conosco, de quanto fomos transformados pelo Teu amor e a Tua graça, Pai. Que nós possamos falar para aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Que nós possamos aproveitar, Pai, essa data de tantas festas, mas tantas pessoas a caminho do inferno, Pai. Que nós possamos aproveitar para falar do Senhor. Que nós possamos aproveitar para falar que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. As pessoas não precisam de mais dinheiro, elas precisam do Senhor, Pai. As pessoas não precisam de uma conquista nova, elas precisam do Senhor. Então, Pai, enche o nosso coração de coragem para que nós possamos falar. Aqueles que precisam do Senhor, nós possamos ter essa coragem de anunciar isso para o coração dessas pessoas, Pai. E que em nome de Jesus, nós possamos terminar este ano louvando e engrandecendo ao Teu nome, Pai, abrindo nossos lábios e pregando o Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.
Aleluia. Glória a Jesus. Hoje nós vamos cantar parabéns também, porque domingo que vem não tem culto. Então hoje a gente também já vai matar os aniversariantes, não, né? Cantar parabéns para os aniversariantes que estão aqui essa noite. Podem se achegar aos seus assentos. Não, Arinha? Estraga os dentes, tá? Vamos? A Ana, quem mais? A Maria também, a Maria não está. Quem mais? Aniversário de dezembro. Quem mais? Dou-lhe uma. Não tem mais ninguém, não? Alguém? Não tem não, né? Não tem não. Vamos orar pela Ana, pela Maria, que não está aqui, mas também aniversariou nesse mês de dezembro. Estenda suas mãos aqui à frente. Cadê o parabéns? Parabéns, cadê? Tem não? Cadê? Que bem, fala aqui, por favor. Parabéns, worship. Hey! Oh, parabéns para você. Nessa data querida. Hã? Não, tá zoando. Espera aí. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Oh. Yes! Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida da Ana, pela vida da Maria, que aniversariaram no mês de dezembro. Nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor pela vida delas. Que o Senhor possa conduzi-las segundo o Teu amor, a Tua graça. Meu Deus,